Olá minha amiga, olá meu amigo! Antes de falar qualquer coisa sobre os seguros compreensivos, deixa eu trazer duas estatísticas. Em 2018, um levantamento do Sincor de São Paulo mostrou que apenas 25% das empresas brasileiras protegiam suas operações e patrimônio com o seguro empresarial. E segundo uma reportagem da revista Post de 2020, o Brasil possuía 70 milhões de residências, mas apenas 10 milhões delas possuíam seguro residencial. Agora, faça de conta que você tem um apartamento e aluga ele para sua prima. E por infelicidade do destino, ela esquece uma panela no fogo, sai de casa e acontece um incêndio, que consome todo o seu apartamento e mais metade do apartamento vizinho. Se você então faz parte dos 80% de pessoas que exigem do locatário a contratação do seguro residencial, minimamente para cobrir esses prejuízos, menos mal. Mas se você fazia parte daqueles outros 20% de brasileiros que alugam um imóvel e não exigem a contratação do seguro residencial, o que você faria? Será que a sua prima teria o dinheiro necessário para cobrir todos os prejuízos? Em ela não tendo din-din, sinto informar, mas você, proprietário do imóvel, não só acaba de ver o seu patrimônio virar pó, como ainda assim será responsável pelo prejuízo financeiro do vizinho. Então, se você mora no seu apartamento ou casa própria ou alugada, saiba que alguém pode ter uma bucha a resolver. Ah, mas Richard, que visão catastrófica, a vida no mundo real não é assim. Faça então o seguinte, pause esse vídeo e digite aí no Google do seu laptop ou celular a palavra incêndio e o nome da sua cidade ou bairro. Veja se nos últimos 12 meses não aconteceu nenhum incêndio na sua região. Nem em residências, nem em escritórios, nem muito menos em galpões. Infelizmente você verá que isso não é tão distante da nossa realidade. Ainda assim, deixemos o incêndio de lado. Será que é tão incomum assim haver uma infiltração no banheiro de um apartamento e esta infiltração prejudicar o vizinho de baixo? Há alguns meses, um colaborador aqui da Doutores Protect teve um pequeno problema na válvula da caixa acoplada no banheiro da sua casa, apartamento na verdade, e quando ele chegou em casa, todo o piso da sua casa estava empanado. Mais uma vez, sua prima ou você teria 5 ou 10 mil reais prontinhos, parados na conta corrente, esperando tranquilamente para cobrir esses prejuízos no seu AP ou aqueles que tivessem eventualmente causado no apartamento do seu vizinho de baixo? Enfim, são tantos pequenos incidentes que podem ter seus prejuízos minimizados que pararemos por aqui. Afinal, é indiscutível a importância dos seguros compreensivos residencial, empresarial e condominial. É questão apenas de mostrarmos ao potencial cliente como ele pode ver o patrimônio dele virar literalmente fumaça. Ou mesmo buscar oportunidades existentes por aí, seja com imobiliários de menor porte, seja com administradores de condomínios, ou mesmo de quem possui alguns imóveis como fonte de renda. Isso posto, vamos dar um passo atrás e explicar por que cada um desses três produtos é chamado de seguro compreensivo. Em resumo, esses produtos conjugam vários ramos ou modalidades de seguros em uma mesma pólice. Por exemplo, o seguro residencial em si deveria ser um seguro para proteção contra possíveis prejuízos em imóvel, certo? Por isso, a cobertura básica do seguro residencial prevê a proteção financeira contra prejuízos ocasionados ao imóvel por conta do incêndio, queda de raio, explosão ou fumaça. Mas o que a cobertura contra o roubo de bens do proprietário do imóvel tem a ver com essa ótica da proteção patrimonial do imóvel? Nada, né? Mas essa é uma das coberturas adicionais do seguro residencial. E a cobertura de responsabilidade civil familiar? Também não tem nada a ver com a proteção do imóvel segurado, não é? Mas ela também faz parte de um bom seguro residencial. Com a própria definição que acabamos de mencionar, o seguro compreensível conjuga vários ramos de seguros em uma única pólice. Avancemos então e comecemos a falar do tal do seguro residencial, foco deste e dos próximos conteúdos, trazendo um conceito importante que é o conceito do objetivo do seguro compreensivo residencial, que nada mais é do que garantir ao segurado o pagamento da indenização por prejuízos diretamente decorrentes das perdas e danos aos bens segurados ocorridos no local segurado, sempre em consequência de risco coberto e desde que esses prejuízos sejam devidamente comprovados. Por óbvio que os prejuízos só serão indenizados até o limite das importâncias seguradas em cada uma das coberturas contratadas e de acordo com as condições do contrato /pólice. Nada muito diferente do que qualquer outro seguro, não é? Para simplificar o conceito, o objetivo dos seguros compreensivos, no caso o seguro residencial, é a reposição dos bens tal qual estava antes da ocorrência do sinistro. Outro conceito importante no seguro residencial é quanto à sua modalidade de contratação, que é sempre a de primeiro risco absoluto. Lembra o que é esse tal de primeiro risco absoluto? Nessa forma de contratação, a seguradora responde pelos prejuízos integralmente até o montante do limite máximo de garantia, ou LMG, deduzido da eventual franquia e ou a famosa
POS, que é a participação obrigatória do segurado no sinistro. Ou seja, se eu contrato uma pólice com a importância segurada de R$1 milhão na cobertura básica, esse é o máximo da indenização que terei a receber caso a minha casa inteira vire cinza em um incêndio, independente do valor da minha casa. Ou seja, nos seguros residenciais não haverá, em hipótese alguma, aplicação de cláusula de rateio do prejuízo ocorrido, seja na cobertura básica, seja nas demais coberturas adicionais ou acessórias. Isso apenas ocorreria se a modalidade de contratação fosse a de primeiro risco relativo, que veremos em mais detalhes quando falarmos do seguro empresarial. Ok? E já que citei a palavra valor, falemos também sobre o conceito de valor do imóvel, especialmente sobre como definir esse valor para fins da cobertura básica do seguro residencial. Logo de cara, lembremos o que falamos há pouco sobre o objetivo do seguro compreensivo residencial ser a reposição dos bens do segurado. E pensemos então no caso de um potencial cliente que tem uma casa, quer contratar um seguro residencial e precisa definir o valor da importância assegurada da cobertura básica, que indeniza o segurado de prejuízos oriundos de incêndio, queda de raio, explosão ou fumaça. Reflitamos, se essa casa pegar fogo e virar cinzas, o cliente sofrerá dois tipos de prejuízo. Prejuízo que se refere à edificação ou construção do imóvel e prejuízo que se refere ao conteúdo naquele imóvel. Para fins da edificação do imóvel, deverão ser considerados somente os custos necessários para sua reconstrução, tal qual estava antes da ocorrência do sinistro. Concorda que se a casa inteira pegar fogo, virar cinzas, o valor de mercado do imóvel não afeta em nada o seu custo de reposição ou de reconstrução? O custo do tijolo, do ferro, da areia, do cimento e do piso independe se você está em uma região em que os imóveis são mais ou menos valorizados. Ou seja, uma casa que custa R$500 mil para ser construída ou reconstruída nos Jardins, bairro Nobre de São Paulo, custa os mesmos R$500 mil para ser reconstruída na Lapa, bairro um pouco mais afastado dessa gigantesca cidade, desde que as características da casa e do terreno sejam exatamente os mesmos. O que pode haver é uma variação aí no custo da mão de obra em cada local, mas isso não deveria afetar tanto assim aqueles R$500 mil que citamos. E esse é um ponto fundamental que temos que ter sempre em mente. O valor do imóvel para fins de seguro é diferente do seu valor de venda. Outro ponto importante nesse sentido é, quem tem que dizer qual é esse valor da reconstrução do imóvel é o cliente, nunca quem estiver assessorando e ajudando o cliente a contratar um seguro residencial. Nós podemos até tentar ajudar o cliente, por exemplo, indicando que ele faça uso do custo do metro quadrado da construção civil, calculado pelo Sistema Nacional de Pesquisa e Índices da Construção Civil, o SINAP, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, famoso IBGE. Você pode até pesquisar no Google esses valores atualizados, mas ele deve servir apenas como direcionador da conversa com o cliente e não como definidor de valores. Até porque essa é uma média nacional e uma casa de alto padrão que tenha mármores italianos em cada canto não deverá ter esse mesmo custo, certo? Fez sentido? Bacana. Já para fins de conteúdo do imóvel, deve-se considerar a soma dos valores dos móveis, benfeitorias, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, utensílios, itens de vestuário, artigos de cama, mesa, banho e todos os demais objetos que compõem uma residência, exceto por alguns bens que não são amparados pelo seguro residencial tradicional, como joias, pedras preciosas, objetos de arte, selos e outros. Aliás, estes bens mais caros e raros geralmente são excluídos de seguros residenciais, mas podem ser cobertos por uma pólice específica de riscos diversos. Então, se o seu cliente tiver essa necessidade, pergunte à nossa área de suporte como podemos atendê-lo, ok? E assim como no valor da edificação do prédio, aqui na definição do conteúdo do imóvel, somente o cliente é quem tem a exata noção dos valores a serem protegidos. Então, retomando e melhorando esse conceito, todo seguro residencial sempre oferece ao cliente a opção de contratar a cobertura básica com uma indenização em reais apenas para a edificação ou prédio do imóvel, apenas para seu conteúdo ou para uma conjugação de prédio mais conteúdo. Se o cliente é dono do imóvel, ele deveria contratar as duas proteções, tanto para prédio quanto para conteúdo. Se o cliente aluga o imóvel, ele deveria minimamente contratar a proteção para prédio e garantir o patrimônio do locador. Mas ele também deveria querer proteger o seu próprio patrimônio, que é o conteúdo que ele levará para o imóvel, certo? Tanto o dono do imóvel quanto quem o aluga deveriam contratar outras tantas coberturas adicionais sobre as quais falaremos adiante. Agora, sempre que um cliente optar pela proteção de prédio mais conteúdo na cobertura básica do residencial, ele pode querer ser específico e dizer que ele quer uma proteção de R$500 mil para prédio e R$50 mil para conteúdo. Porém, se após um sinistro o cliente receber esses R$500 mil referente ao prédio na hora da reconstrução do imóvel e gastar R$510 mil,
lascou-se. Mesmo que ele gaste apenas R$40 mil para readquirir todo o conteúdo da sua casa, ele não poderá compensar esses R$10 mil que sobraram na proteção do seu conteúdo. Ou seja, no caso da contratação da cobertura de prédio mais conteúdo, da cobertura básica, o ideal é sugerir sempre ao cliente que ele escolha a opção de verba única, pois qualquer pequeno erro de cálculo de valor de um lado ou do outro dessa proteção não prejudicará a reposição dos bens. Ficou compreensível? Se não ficou compreensível, dê uma pausa e retorne alguns instantes para entender esses conceitos. Indo para a parte mais prática desses conceitos, quando falamos do seguro residencial de uma casa, o ideal é sempre sugerirmos ao cliente a contratação da proteção de prédio e conteúdo, pois em caso de sinistro o segurado precisará reconstruir o imóvel e também reaver o seu conteúdo, certo? Já para imóveis em zonas rurais, estarão excluídas de proteção do seguro residencial as edificações e seus conteúdos que não forem da edificação principal ou que não tiverem qualquer relação com uma residência padrão. Assim, a casa sede do imóvel terá cobertura pelo seguro residencial, mas o curral, o celeiro, suas máquinas e seus equipamentos não estarão cobertos pelo seguro residencial, ou seja, precisarão de outros seguros para suas devidas proteções, o que faz bastante sentido, certo? Por outro lado, quando falamos do seguro residencial de um apartamento, a coisa muda um pouco de figura. Isso porque os apartamentos localizados em condomínios legalmente constituídos, em tese, não precisariam contratar uma verba para fins de edificação, uma vez que a contratação dessa proteção por força da lei fica sob a responsabilidade do condomínio, ao menos quanto à parte estrutural de cada unidade. Assim, em tese, um apartamento só precisaria contratar uma verba para fins de proteção do seu conteúdo. E por que fizemos o em tese? Por um motivo simples. Quem garante que o seguro do condomínio estará com os valores da cobertura de edificação das áreas comuns e das unidades autônomas, conforme preconizado pela lei, bem equilibradas e suficientes para reconstruir o prédio inteiro, ou ao menos uma parte relevante dele? Infelizmente, não é incomum encontrarmos seguros de condomínio com valores de cobertura de edificação insuficientes ou com valores aquém daqueles que imaginamos serem os corretos. E tão importante quanto, faça de conta que houve um sinistro de larga escala como esse e você era o dono de um dos apartamentos que virou cinzas. Você preferiria, opção A, esperar a regulação do sinistro do prédio inteiro e até sua eventual reconstrução, ou B, você preferiria acionar o seu seguro residencial que tivesse verba suficiente para a edificação e o conteúdo do seu imóvel e com a indenização que tende a ser bem mais séria nesse caso, poder comprar um outro imóvel para morar com a sua família? Fácil a escolha, né? Já por os imóveis localizados em condomínios horizontais ou de casas, em condomínios não legalmente constituídos ou para edificações de apartamentos que não possuem um síndico ou administrador, todos os donos de cada um desses imóveis também deveriam minimamente contratar uma verba para fins de proteção da sua edificação em razão da ausência de um responsável para executar tal atribuição, bem como uma verba para seu conteúdo. Se até aqui está tudo tranquilo, sigamos para os finalmente e falar que há dois tipos de apólice de um seguro compreensivo residencial: a apólice individual ou a apólice local-local. A apólice individual permite apenas a inclusão e proteção de um único local, um único imóvel por apólice, e essa é uma limitação imposta pela seguradora. Já a apólice local-local permite a inclusão e proteção de vários locais de risco ou vários imóveis em apenas uma apólice, como se fossem várias apólices individuais juntas, mas precisam ser todos imóveis do mesmo dono, do mesmo CPF. Simples de entender, né? No próximo vídeo falaremos de mais alguns conceitos importantes do seguro residencial e daremos a introdução sobre as coberturas deste importante produto. Nos vemos lá. Abraços!